Muito boa noite a todos. Começando aqui nosso estudo, dando continuidade, né? Nosso estudo da Joana e Edivaldo. Jesus e atualidade. Nós pulamos o capítulo 14, por isso nós vamos... Na aula passada fizemos o capítulo 15, nós vamos voltar para o capítulo 14, para não passar em branco. Então, hoje a gente faz o 14. Jesus e posses. E na semana que vem a gente volta para o capítulo 16 para continuar na sequência. Então, para a gente dar início, vamos fazer a oração. Quem gostaria de fazer a oração? Então, vamos lá. Alexandre vai fazer, mas... Vamos levar nossos pensamentos agora. Vamos agradecer a oportunidade desse aprendizado de hoje. Que são tantos dias em nossa alma, para que nos fortaleça, Senhor, para o dia a dia, para o nosso trabalho, para os nossos empregados. Agradecemos as equipes que nos acompanham, aos nossos irmãos que estão se iniciando, e esse estudo seja uma bênção na vida deles. E com muita gratidão, fazemos oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Muito bem. Vamos dar início no capítulo 14, Jesus e posses. Vai começar aí, Marcelo? Bora lá. Vamos lá. Jesus e posses. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que se põe a possuir. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte, sempre presente na vida. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais diferenças, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todos as demais. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor que não interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais envilece quanto mais se prende às posses. Assim, eu vou dar uma pincelada bem rápida, que foi muito fácil essa leitura aqui. Aquela pessoa que se aprisiona aos bens materiais, coitadinho, está ferrado. Porque ele se torna uma pessoa sem amor, sem a compaixão e sem o poder da caridade. Falta o amor aqui. No caso contrário, Jesus, que é o nosso mestre, ele veio nos ensinar que material nenhum nós não levamos para o lado de lá. Eu sempre falo essa história aqui, eu sempre comento com as pessoas. Basta a gente ver os faraós guardando riquezas e não levando nada, a não ser aquilo que a gente fez em vida. Ponto assim. E deixou para os outros roubar, né? O que é legal, né? Que é legal, né? Que é legal. Não, Gente, a gente deu isso hoje. E teve uma psicografia que falou disso também. É muito triste, né? A pessoa, ela se apega aos bens materiais, que são coisas que vão passar, que acaba rápido.
Então, ela joga toda a esperança de felicidade na vida dela, nas coisas passageiras da matéria. Isso é triste demais. E ela coloca toda a esperança, tudo que ela tem de bom, ela coloca nisso, né? Aí, ela passa, é uma inversão de valores. Ela passa a dar valor no que é passageiro. E passa a não valorizar o que é eterno, que é o amor. A frase no final falou assim: quanto mais não se interessa em repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece de vilania, né? De ficar com raiva, de ficar com ódio. Tudo que as pessoas fazem pode tirar aquilo dela, né? Aquele bem material dela, ela se torna até vamos dizer assim, um monstro de ódio, de raiva. Ninguém pode, fica com medo o tempo inteiro de perder. Sabe que vai perder e fica alimentando aquele medo de perder, pelo apego em excesso às coisas materiais. E é onde a gente vê tantos irmãos sofrendo depois que vai, né, que sofre, desencarna. Aí vê, por exemplo, minha casa. Você reparte a minha casa, reparte a minha fortuna. Na desobsessão, a gente ouve muito isso. Eu lembro uma vez, quando eu comecei... Léo, estou mostrando você atrás de mim, não pode sentar aí. Quando eu comecei no outro centro, um espírito falava assim: eles estão mexendo na minha biblioteca e levando tudo embora, eu não estou entendendo. Você lembra? Foi até seu Michel. Não, foi lá no centro. Foi assim. E aí não mexendo. Então, e famílias inteiras que se desmancham, que brigam, que sofrem essas perdas do amor em função do dinheiro. Mas eu cuidei da mamãe, a casa tem que ser minha. Mas eu investi na casa, a casa tem que ser minha. Gente, né? É muito triste a gente ver, porque a gente tem, principalmente quando é próximo, a gente tenta, não, gente, pelo amor de Deus, é uma casa, vamos ver o que a gente pode fazer melhor. Não, que é meu. Fala, Marcelo. No caso da dona Nenê, o Léo vai saber, ó. Tinha um armário que ela não dormia direito. O espírito apegado àquele armário, ou armário ou cama, não sei bem te dizer. Olha o que é um apego a um bem material. Só depois que ela foi aí, o Léo sabe contar a história melhor do que eu. A dona Nenê é uma senhora que trabalhava com a gente, super gente boa. E aí, o que acontece? Ela é médium, né? Extensivo. Na época, eu fazia esclarecimentos. Eu era um dos esclarecedores. E aí, houve um momento de uma comunicação de um espírito que estava falando assim: não tem condição, você pegou meu armário, você pegou minha cama. Por quê? Porque a dona Nenê, ela comprou um armário, uma cama de segunda mão, numa loja dessas. E ela morria de dor no corpo. E ela não conseguia dormir. Eu falei assim: Léo, parece que alguém tá me empurrando. Eu falei: isso não é neném, mas agora eu tô ficando desse jeito, né? E aí, o que acontece? Aí o espírito se manifestou. Ele se manifestou e tudo na minha cama, meu armário. Como assim? Já vai pegando as coisas da gente. Gente, eu conversando com aquele espírito, e eu lembrava da dona Nenê. Me contando a história. Eu falei: gente, é o caso dela. Olha aí. Tá vendo? Ficou apegado no armário. Não, aí houve o esclarecimento e tal. Aí ela voltou a dormir. Né? Ela voltou a dormir. Gente, eu também vou ilustrar isso aqui que a gente está falando. Ontem nós falamos muito nisso. Hã? Ontem a gente falou muito nisso. Isso, desapego, né? Uma pessoa foi fazer o tratamento aqui na casa. Essa pessoa é mãe e ela está com o segundo filho. Aqui não é para julgar, mas para a gente analisar a situação, né? Como os valores eles se alteram quando a pessoa é mais materialista. E ela disse assim: eu estou muito chateada, estou muito
ansiosa porque eu tenho agora o segundo filho, que estava com 2 anos, o segundo filho. Então, eu perdi muito tempo da minha vida. Quando eu ia investir na minha carreira, veio o primeiro filho, a primeira gravidez. Aí, a hora que eu achei que eu ia poder recomeçar novamente, veio o segundo filho. Então, eu perdi muito tempo. E hoje eu estou ficando velha. E 30 e poucos anos, a pessoa. Percebe? Assim, ela enxergando e colocando o valor absoluto da vida dela acima dos filhos, bem material, a carreira profissional. Entende? Então, assim, tá vendo como a gente inverte os valores por causa das posses, do material, e acha que isso é o mais importante. Mas você sabe uma coisa, Wellington? Eu falo por experiência própria. A cobrança, às vezes, não é o valor dela que está acima do... Mas a cobrança externa, tipo assim, olha, você não pode depender de marido, não. Você tem que ter seu emprego. Sim. Você tem que estudar. Sim. Você, sabe? Então, assim, tanto que quando eu fui ter o Breno, eu tinha medo, porque eu falava assim, gente, eu tenho que estudar. Minha mãe investiu meus estudos a vida inteira. Então, eu vou ter que parar, não vou continuar. Então, aí quando você está na carreira, no serviço, você fala assim, nossa, eu estou em tal lugar, eu quero chegar em tal nível. Aí você que está gestante, o seu chefe ali do lado, ele está te cobrando igual ele te cobra o outro colega. Você está passando mal, você não está aguentando, você está ali querendo mostrar o serviço e aquilo patina. Então, tem aquela competição entre colegas, entendeu? Então. E muitas vezes fala assim, não, mas mulher aí, ó, agora mesmo vai ter filho, vai ficar tantos meses afastado. Então, na hora que você chega, essa disputa interna que a mulher tem que dar conta de casa, dar conta do serviço, dar conta dela, e ela tem que sempre estar arrumada, ela sempre tem que estar sorrindo, e os filhos sorrindo. Então, essa autocobrança, entendeu? Ela é complicada nos dias atuais. Eu falei esse exemplo justamente para a gente ter essa visão, não olhar para o indivíduo, para ela em si. Porque ela verbalizou que a cobrança vem da família, principalmente do pai, que ela não estava produzindo para se sustentar. Então, e você falou muito bem que é uma cultura, é cultural da sociedade, que volta a olhar para o material, e o material é o mais importante. Porque as nossas mães, as nossas avós ficavam por conta só dos filhos. Então, aí... Na sua fala tem essa cultura, só dos filhos. Só dos filhos, mas não era... A mulher, a avó, ela não ficava só por conta da casa e dos filhos? Isso é o que é passado culturalmente. Então, mas isso não é só. Não, tipo, sim. É o maior trabalho que existe no mundo. Agora, o de ser mãe. Né? Por exemplo, o trabalho mais sagrado do mundo. Agora, uma mãe que não trabalha, a pessoa chega nela e fala assim, mas você só cuida do seu filho? Você só fica por conta de cuidar de filho? Como se isso fosse tão fácil. E é onde, aí é onde vem o valor interno do autoconhecimento, da aceitação. Tipo, não, eu não trabalho, eu não fico só por conta dos meus filhos, eu fico por conta dos meus filhos. Tipo, eu tô fazendo isso por amor. Por opção. Então, percebe a inversão? É isso que eu queria instigar. Essa inversão de valores, que a cultura, que a humanidade hoje... porque a mulher está só cuidando do filho. Ela está fazendo o maior trabalho que existe. Se não fossem as mães, como é que a humanidade progrediria? E aí, você trabalhando, você ainda tem que ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima dona de casa, uma ótima lá no serviço, porque seu colega é homem, você está comparando você com o homem lá. E aí você trabalhar porque quer. Se quiser, podia estar em casa. Porque tem um monte de gente sem emprego, você não pode reclamar que você não tem. Essa inversão de valores, que hoje a humanidade, em geral, o valor principal é o... E aí também tem o inverso. Eu fico dentro de casa, cuido da família, dos filhos e tal. Se alguém chega em minha casa, a cozinha estiver bagunçada, principalmente se for pessoa da família, bagunça. Podia ter por conta pessoa de arrumar a cozinha. Não dá conta de arrumar uma cozinha. Entendeu? A gente não consegue enxergar um além. Tá assim, o que será que aconteceu? Ela geralmente
tem muita coisa para fazer? Será que ela passou mal? Será que o filho passou? Não, ninguém enxerga isso, né? Ninguém. Só checar assim. Ai, que casa bagunçada. Ainda sai falando, né? Geralmente não fala, sai falando, né? É diferente. Geralmente. Mas tem uma história que é dessas de filosofia mesmo, que a mãe fica reclamando, que eu só tenho filho, esse menino não deixa fazer nada e tal. Você, olha, eu era num sonho, não sei como é que era. Você vai entrar aqui na caverna e vai pegar tudo que você tem, mas você tem só 24 horas. E a mulher sai correndo, sai correndo. Na hora que deu os 24 horas, que ela saiu correndo de dentro da caverna. Esqueceu o menino lá. Aí o desespero, né? De voltar. Porque o que era mais importante para ela deixou para trás. Que era o filho. É aí que tá. Esse é o ponto que acho que a gente vai falar aqui. Esse é o ponto. E ter a aceitação, né? Isso. Quem quer continuar a leitura? Léo? Certa vez eu li uma sentença judicial, na minha época de jurista. Obviamente era uma luta por pensão, lei de família, né? Pensão e guarda. E o juiz estipulou para a mulher que o ex-marido pagasse para a mulher 4 anos de pensão. Que eu não lembro os valores, eram valores muito bons. Ele tinha um ótimo salário e era praticamente 30% do salário dele. O homem esperneou. Por que eu vou pagar 4 anos? Ela fica em casa, não sei o que, eu trabalho, eu sempre trouxe comida para casa, blá, 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 blá. Eu lembro nessa época que o promotor que estava acompanhando o processo, porque tem criança envolvida, ele falou: meu amigo, você está aí, você está nesse grau seu de carreira, você subiu aí tantos, sei lá, você cresceu tanto na carreira, porque alguém estava cuidando, estava fazendo a comida da sua casa, estava dando seu filho, estava te dando estrutura emocional, estava te dando estrutura mesmo de vivência, estava fazendo com que você não ficasse depressivo, era uma companhia. E tem que pagar, e ó, 4 anos tá bom. Viu? Tá barato, hein? Você era 6. Não, o cara me recorreu. Eu não falou. 4 anos no Pix. Aí, ó. Olha. Concordou. Ela concordou. Onde está? Rico é todo aquele. Ó. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. Né? O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é mordomo transitório, até no Evangelho, né? Nós somos só detentores provisórios dos bens, e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. No século desfruta, mas não retém. Na vida permanece, mas não abusa. Uma vez, eu não sei se tem uma psicografia aqui na casa, em que foi dito o seguinte, que quando você desencarna, o que você leva? Você leva as obras que você construiu e as que destruiu. Ai, Marcelo, esse estudo é isso, é uma palavra atrás da outra. São os bens espirituais, aquilo que você levou, cresceu, ajudou, seguiu, blá, 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 e aquilo também que você destratou, enfim. Ou absteve, né? Ou não Isso, fez nada. ou mesmo foi Omissão, omisso, né?
O encontro de Jesus com um jovem rico que se dispôs a segui-lo reveste de extraordinário conteúdo contemporâneo. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Queria o reino, desfrutando os favores do mundo, em forma dos bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Anelava por seguir o amigo e fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais, sem despojar-se de algo, era o seu intento. O mestre, que o conhecia em profundidade, estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse o quê? Tudo quanto possuía. Desse-os aos pobres e os seguisse. É lá no Evangelho, né? Qual que é a metáfora do... Acho que é do jovem rico. Jovem rico. Quer me seguir? Vende tudo aos pobres. Aí, peraí, ele já até discutiu isso uma vez aqui, você lembra? Assim, sem julgar o cara. Chega um cara pra você falar assim, eu vendo tudo, dá pros pobres. Você fala assim, esse cara tá brincando. Entendeu? Assim... Não vai fazer um aleatório. Racionalmente, você fala assim, não, pera. Eu tenho que sobreviver. Igual ele falou, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Não, é porque mais, você tem que desapegar disso para poder ir. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico ir vão. É Jesus Cristo. Mas aí, no caso, a riqueza não é simplesmente assim, só bem material, vamos supor, igual uma biblioteca, né, no caso, uma biblioteca. Então, os livros ali se tornam seu bem Seu mais tesouro. Valioso. Ou então, por exemplo, sei lá, qualquer... Coleciono carros. Isso, uma coleção, ou então, assim... às vezes a pessoa nem tem dinheiro, não tem, pobre, não tem dinheiro. Mexe nas minhas Mas, panelas. exatamente. Não põe a mão na minha cristaleira, menino. Essas... Porque aquela xícara era da sua bisavó. Se você quebrar essa taça, Você vai ter que comprar? Quebrou, pagou. Exato. É igual Não, mas o eu- armário. os que você Mas comprou. aí, no caso, seria esse tipo de... Mas É aí uma a hora pena. que a gente morrer, sabe o que a gente faz? É um apego. A gente com as gavetinhas assim, ó, e guarda tudo lá dentro, entendeu? Que aí ninguém mexe. Eu aprendi a desapegar da seguinte forma. Não, Minha colega falou assim, olha, você não põe essas taças rodar onde você quer. Porque na hora que você morrer, a outra vai quebrar. Eu uso todas. Não, Eu mas uso assim... todas, para lá ela não fica. Mas é uma questão interessante esses pontos de vista, né? Igual, a gente mais ou menos leva as experiências que a gente tem como conhecimento. Né? Minha avó tinha uma coleção de porcelana. Não podia tocar na coleção de porcelana dela. O E ela que foi sobrou da embora. coleção? Não, Tá, ela morreu. na verdade, graças a Deus, eu tava viva. Tá vendo? Tava viva, graças a Deus. Tá Mas o que sobrou dessa coleção? Nada. Porque só tem uma única xicrinha que tá comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, vó, deixa eu contar uma coisa pra senhora. Vai quebrar, tá? Eu tô avisando a senhora que vai quebrar, porque a senhora não morrer, pelo amor de Deus, não me vem falar desse conjunto de porcelana na minha cabeça, não. Vai quebrar. Ela, ai... Pode saber que ela vai falar, viu? mamãe, eu vou bem. Parar de ficar. Então, Não. uma questão também que ele entra aí é o seguinte. Outra questão, né? Além dessa do apego, é que a gente, na maioria das vezes, quer fácil. Exato. Quer comprar um carro. Porque o meu vizinho comprou um carro zero, eu também quero. Mas não quer trabalhar o tanto que ele trabalha, o tanto que ele ralou. Às vezes varou noite aí, se dedicou, se empenhou, fez um trabalho financeiro, né? Para poder o dinheiro render, para que ele pudesse ter aquele dinheiro para comprar aquele carro. Não, porque o meu vizinho tem, eu também quero ter. Mas a hora que fala assim, vamos trabalhar então, vamos fazer uma hora extra para você ganhar um pouquinho mais. Não, dor na coluna, cabeça tudo. Rapaz, eu não mal-estar, não deu conta de trabalhar hoje não. Aí vai pro barzinho beber.
Ou seja, quer, O só quer o fruto. fruto, mas não quer plantar. Hoje Né? em dia eu também tenho. Quem quer emprego, mas não tem quem quer trabalhar. Léo, As pessoas querem o palanque, quer o palco, mas não quer o trabalho, a dedicação e o empenho para conseguir chegar lá. Quer o direito, mas não quer o dever. Exatamente. Mas o que acontece? Eu estava lembrando aqui, não disse que eu estava rindo, não. Isso não pode ser dito. Ah, pode. Isso porque fica só queremos por vir também, né, sílabas, pros tudo outros. passando. Mas o que acontece? Por exemplo, tem um caso enorme de desapego, enorme, é do próprio Chico, que tinha a oportunidade de ser milionário com as obras, e ele simplesmente abriu mão de todo esse aconchego para ajudar as outras pessoas. ou não também, né? Que vem de lá para cá. Então, assim, Então, mas ele poder- tinha consciência Ele disso, tinha que não consciência. era dele. Mas ele entendeu? não ficaria rico também, porque ele, Emmanuel ia simplesmente sumir, né? Pode ser que sim, não mas sei, assim, pode ser. ele teve a provavelmente. oportunidade de Não, acumular, sim. né? Ele podia ficar com 10% Sim, porque aí de alguma nós coisa. entramos no Um aí mérito. o médium que aconteceu isso, o Gasparetto, por exemplo. Ele era o médium que fazia Tudo. pintura mediúnica. Excelente. Mas como ele achava que Ele tinha direito. ele tinha direito, com o tempo ele perdeu isso dos amigos espirituais fazerem esse tipo de trabalho. Porque ele vendia, né? Ele se enriqueceu com os quadros. Se enriqueceu. Com os quadros, com os livros. Mas olha que interessante, para o Chico, ele abriu mão Sim, é mérito dele, né? De todo jeito. e além de abrir mão, ele auxiliou várias pessoas. Ele deu um direcionamento de projeto nisso. Porque eu poderia muito bem. Vou psicografar, vou deixar ele numa mesinha, vou guardar, fica aqui, alguém um dia pode pegar isso aqui, tudo certo. Não, ele teve um dever de direcionamento. É o que falou aqui no início, né? O verdadeiro rico é aquele Que doa. Que doa. É esse nesse sentido. Ele poderia, vou psicografar, tem uma situação tal, mas vou guardar. Não, peraí, gente, disso aqui a gente pode criar obras, essas obras podem se transformar em dinheiro, esse dinheiro pode ser direcionado para vários institutos. Exato. Sim. Entendeu? Fera, né? É a mesma coisa do Divaldo, né? Tem uma cidade que ele auxilia, né? criou uma cidade. Uma cidade, Mas é até, gigante. até parto humanizado já tem. Então, assim, Já o Gasparetto, bem, ele ainda, lá na televisão, ele dava os conselhos até top, mas um deles não dava, não. Uma moça chegou lá, média e tal, e falou assim, isso é dom seu, você faz o que você quiser, se você quiser cobrar, você cobra, porque isso aí é seu. E já. E era uma pessoa que era formadora de opinião, né? Então, assim, aí quando falou responsável pelo que destruiu, Exatamente. então, olha só, ele está dando um conselho que para ele era certo, mas ele estava tirando pessoas do caminho. sim. Ele tinha um conhecimento, Ele aí tinha que é conhecimento, agravante. exatamente. Então, Exatamente. ele com certeza... Ele vai pagar ajudou por isso. muitas pessoas com os conselhos psicológicos dele. Porém, existiam algumas coisas que não. Continuem. Nós recebemos mensagem dele, tá? Teve uma vez mesmo, nós recebemos uma Mandou mensagem. mensagem falando que Verdade. Ele é filho da Zíbia. ele mandou uma mensagem para nós. Antes tinha se arrependido. Que ele se arrependeu, falou mesmo. Que escreveu vários romances. Que ele passava em vários pontos de centros espíritas do país. Sempre visitava os centros espíritas de cada estado do país, e que ele utilizou o dom dele, né, cobrando quadros, e que ele hoje, a missão dele, para ele ter um compromisso de passar no centro espírita e passar a mensagem por causa dessas coisas que ele fez. A vida é feita de intercâmbios, trocas e permutas. Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. Daquele que é avaro e nunca reparte o excesso que, para ele, não é nada. No entanto, para os demais, é tudo. O moço era rico e gozador, mas não era feliz.
pois faltava algo, a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Talvez ele se pudesse libertar dos bens materiais. Todavia, não estava acostumada aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, e a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso da fatuidade e da bajulação. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo, e isso lhe era demasiado. Favorecido pela abundância, receou a carência. Renunciou, então, ao permanente e perdeu-se na vacuidade. Então, é a pessoa que não tem coragem, né? Não tem coragem de doar um pouco, de dividir um pouquinho que tem, porque fala, não, o dinheiro é meu. É o imediatismo, né, que a gente falou semana passada. Imediatismo. Isso aqui remete à parábola dos talentos também, ó. Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. Então, quer dizer, quanto mais tem, mais lhe será dado, né? E cobrado. Exatamente. E aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, um dia que eu fui na farmácia. Aí tinha um senhor na minha frente, a fila enorme, e esse senhor estava lá na frente, a moça falou assim, só se importa de foi na drogadinha. Só pode doar R$5 para, acho que é uma instituição aí que pega as moedinhas. Eu falei assim, de jeito nenhum, não dou nada para ninguém, eu vou esperar meus 5 centavos. Era 5 centavos. 5 centavos. Vou esperar meus 5 centavos. Aí, a moça falou assim, aí então só não dá nada não, só não dá nada para ninguém, não. De jeito nenhum, cada um que trabalha, que não te quer o seu dinheiro. Eu não dou nada para ninguém, porque é meu, é meu. O pessoal tá ficou todo mundo dizendo, nossa, beleza, hein? É porque isso aí não passou na minha fila. Mas aí o pessoal começou a criticar na fila. Mas assim... Sabe a história que eu contei? O cliente chegou em mim e falou assim, que todos uns centavos que vocês não me deixou de me dar, e não sei o quê, reclamando, e já era 5 horas da tarde, uma fila enorme. Eu tava lá em Gurupi, na época. Tem que passar a mão num real, toma, já pagou todos uns centavos para trás? Então, próximo. Pode. Na hora eu fiz isso. Ah, não, pelo amor de Deus, uma fila enorme, que uma médica nós trabalhando igual a mula, um jumento, deu não sei de que horas, me reclamar de um centavo. Falei, não, dou conta, não. Não, então, assim, tem pessoas que realmente, gente, que não tem são pessoas mais duras, né? Tá vendo aí, gente? Vocês que Possuis como bens atormentantes, ao lado das moedas, propriedades, títulos, semoventes, as paixões e caprichos deles decorrentes. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Entretanto, quando se apresenta o ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontras. Queres, porém, não estar seguro da opção que deves fazer, da contribuição a brindar, do teu esforço pela libertação. Somente é feliz aquele que é livre. Somente existe em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. Só existe felicidade, né? Essa frase. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade. E absorveu e tomou como norma de conduta. Só é feliz aquele que é livre, hein? Mas livre mesmo. Livre, Não se desapegado. preocupa. Com certeza. É o desapego. É um desapego. Tem uma última frase aí, né? No redemoinho das tuas querelas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil, segue, propõe ele. Desnudado, estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Léo, Livro é uma paulada não dá pra atrás ficar da aqui outra. mais não, Léo. Não, só umas porradas.
Eu vou lá pro Desapega. Lembra daquela propaganda? Desapega. Tá doendo? Desapega. Para ser livre, desapega. Esse imediatismo, essa ambição materialista é a Isso também. corrente que prende a gente. Isso também em relacionamentos, né? A gente se apega às pessoas, que minha mãe, Porque a gente meu filho, né? transforma as pessoas em posses também, né? Minha mulher, meu marido, minha mãe, meu filho. Como é que era a frase? Aí a pessoa desencarna e Hoje fala não assim. falo mais. Não é meu, não é de ninguém. Aí a pessoa desencarna e fala assim: eu perdi a minha mãe. Olha, vamos analisar mesmo, assim, literalmente a frase, né? Eu perdi a minha mãe. Você está abandonando ela, então? Porque ela deixou o corpo físico? Aí ela não existe mais. Eu perdi. É estranho, né? Quer dizer, ela era uma posse, ela era um anel de ouro que foi embora. Um objeto. E outra observação, né? Quantas mães você já não teve? Tem isso também. Verdade. Quantas? Verdade. Perdi o meu marido. Se você soubesse Perdi quanto de minha sogra esposa. que esse homem tem, você não faz ideia. Olha essa encarnação. A cara dele é o mais. Então, você não perde ninguém. Você não perde ninguém. Você não perde nada. Se você desapegar. E também essa questão do desapego, assim, vem muito com relação ao conhecimento. Assim, vamos supor, igual o seu Lu fala assim, tem um lugar que a gente vai assistir uma palestra, a gente não pode comentar nada, porque a pessoa que está palestrando ali não deixa. Isso também tem muito dessa questão do desapego. Por exemplo, eu venho aqui dar uma palestra, então eu tô assim, ó, eu sou mais... Ninguém pode falar nada, porque se falar vai estar me interrompendo, interrompendo meu pensamento. Já é vaidade. E se fizer uma pergunta, eu não souber responder, vai atrapalhar. E também não pode ter nenhum tipo de troca de experiência, porque eu sei, eu estudei, eu vim para cá, e eu sei, ninguém sabe. Será que também essa questão, assim, além da vaidade, vem essa questão da posse, do querer ser melhor e se passar por melhor? Isso aí significa eu feito professor. Isso aí é o despreparo. Quanto mais preparado, você está mais aberto a dialogar. Então, você não tem porque a pessoa prepara aquilo e se fugir do assunto, ele não sabe voltar. Não, sim, tem essa questão. Eu estou falando a E questão aí ele se também... esconde atrás do orgulho, da verdade. Sim, eu estou falando também a questão de quem não tem vontade de... De compartilhar. Exato. Vai até um determinado limite do que ele acha que as pessoas podem saber, porque... Ele tem que saber mais. É. Só que compartilhar o conhecimento, ele só é válido quando ele é compartilhado. De que adianta eu ser uma biblioteca ambulante? Eu não vou fazer tudo para a humanidade. Eu não tenho condição de fazer tudo para a humanidade. O que Jesus fez? Compartilhou o tempo inteiro. Desde o momento que ele nasceu até na hora que ele foi embora daqui da Terra, ele compartilhou. Mas o que mais tem? Todas as atitudes dele eram voltadas para compartilhar algo, para ensinar algo. Ele transbordou conhecimento ao redor dele. Porque ele veio para isso. Para se desfazer para nós. Diluir o conhecimento. O verdadeiro mestre. Então, aí Mas Entendeu? existem pessoas dessas, sim, por exemplo, assim. Mas é orgulho, Vou contar vaidade. uma- Tem que ser mais. né, Acho que você ser mais. A avó dele, por exemplo, já desencarnou. Filho, ou você ficava lá do lado dela para ver como é que ela fazia aquilo, ou você perdia. Receita ela não passava. ela não jeito passava de jeito nenhum. Você que não ficava lá olhando ela fazer, não. Você não... Posso falar uma coisa de apego que não seja financeiro? Que tem muito, eu estava viajando aqui. Tem gente que é apegado a trabalhar na maca.
Ah, Eu tô falando sério. Tem, assim, É eu verdade. estava tentando jogar essa questão do apego para um centro é? espírita. Ótimo. Isso. E aí, o que acontece? Tem gente que falou assim, ó, você não vai trabalhar na marca, mas não vou não, tô indo embora. Tem. Pois é, do fato é. Tem. Ah, se eu não fizer a palestra, eu tô saindo. Ah, se eu não tiver uma posição X, tô indo Então embora. isso aí conta como apego Apego na posição. na posição. É a vaidade. Ah, eu trabalho lá, amigo espiritual, não sei o quê, saí, fiquei 3 meses fora, não, fiquei 2 anos e meio fora, e aí voltei, e não sei o quê. Essa é a minha posição. Eu tenho que voltar eu tenho que pra voltar, onde tem eu que ter tava. tratamento, tem que estudar, fazer nada. Entendeu? Ah, É um apego à posição. é um apego. Outro exemplo desse que ele está falando. O André Luiz, quando chegou lá no nosso lar, que ele era médico. Então ele Exato. queria ajudar. Então ele que era médico, ele queria tratar das pessoas. É, Que ele fez quase, tô matou de novo a outra lá. O que ele teve que assumir? Aí ele assumiu que ele não sabia nada, e o que ele fez? Foi varrer o chão da enfermaria. É verdade. Percebe? Eu quero que eu morrer, eu quero chegar de lá e falar, não sei nada, pode começar a ensinar. Ó, a gente pode ler quantas bibliotecas for aqui na Terra, que a gente não vai saber nada. Quem foi o Nada. espírito que recebeu de novo os 5 Eu livros lá? confundo, acho que foi o doutor Odilon, eu confundo se é o doutor Odilon ou se é o doutor Inácio. Mas eu já Confundo. li. Não, para começar de novo. Do Inácio Ferreira. Doutor Inácio. Que é quando ele chama do outro lado do espelho. É, chegou que de ele, lá, que ele fala que era a obra básica para ele, mas eu conheço isso aí, não. que até ele brinca que a gente tem que aprender a morrer todo dia, né? Que a gente acha que sabe e a gente leva uma bronca. Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada. Aquele livro, ele é fantástico. Essas pequenas coisas que a gente é apegado, E é pegado mesmo. sabe? A posição, a status, a questões de estética, A filho. Tudo, Tipo, mesmo. querer que Relações, o filho, querer o filho tudo assim, volta pro assado. imediatismo. Gente, aí a gente não é livre. como a população... Até apegado ao que os outros pensam de você. Ou às vezes que não pensa, mas você acha que é. É. Nossa, o Edson olha pra mim estranho. Esse cara pra mim não. Eu fixei totalmente. E se você chega, por exemplo, chega, boa noite, boa noite, boa noite. Aí alguém fala, todo mundo fala boa noite, mas um não fala. Aquilo ali não gostou. Aí já cruza o braço. Você Eu sabe fiz que essa pessoa. no meu serviço, eu tenho que entrar tomando cuidado. Porque se eu esquecer uma Fica de falar triste. boa noite ou bom dia, alguma coisa, minha filha do céu, É problema para semana, né? ela está com raiva de mim. Alguma coisa eu fiz. Alguma coisa. Desapega disso. Porque mas deixa eu te contar uma história. Eu era muito apegada porque a minha mãe achava. Nossa. Aquilo me fazia sofrer. Eu podia mover o mundo, que sempre ela ia falar que não estava bom. E aí a psicóloga falou assim para mim: por que você está sofrendo? Isso é o que ela acha. É. Tipo, é o que ela É a acha. opinião Aí dela. minha colega até brinca: o tempo que ela gastou para emburrar, ela vai gastar para desemburrar. Então, o problema é dela. Se ela emburrou com você porque ficou para trás, entendeu? É verdade. Então a gente apega até com isso, de não querer, às Querer vezes, agradar todo mundo. querer agradar todo mundo. Aí lembra, nem Jesus conseguiu. É. Imagina, não. Então, tipo assim, Mas desapega, deixa a pessoa ser triste sozinha, entendeu? Se ela quer ser triste, ela que seja. Que a gente tem a opção de escolher. Né? De querer fazer. Porque se a gente tentar agradar, é o que o Elton falou, nem Jesus agradou todo mundo, você acha que eu vou agradar? E aí fica pisando em ovos, eu posso falar isso, não posso falar isso, não posso falar isso. Você não vive. Aí Obrigada, aí nada. você não tá com liberdade, você tá apegado ao que você vai falar, Preso. apegado ao que os outros vão achar. Pensar. Então você tá preso, você tá enclausurado. No momento que você pensa, fala assim, nossa, aquela pessoa vai achar ruim. Ah, mas o problema é dela, ela vai achar. Não no sentido de que eu vou fazer qualquer coisa para ela achar. Pra judiar, Mas eu pra- fazer o melhor meu e a pessoa achar ruim, o problema já não é nosso mais, já é dela. Mas né? aí tem uma linha tênue quando Exatamente. você pensa assim, de você trazer muito para o eu, e aí você começa a realmente prejudicar as pessoas. E qual que é a dica para você não fazer isso? Né?
Tem uma coisa, de eu não absorver o que está no externo para o não interno, absorver. mas eu também não posso ignorar a situação das pessoas à minha volta. E aí, se eu começo a ignorar demais, eu passo a deixar de fazer caridade. E qual que é a linha tênue? Qual que é a linha de divisão? Qual que é o filtro para eu entender até onde eu vou, até onde eu não vou? Tratar o próximo Não como faça você... o outro que não quer, É. ele se faça. Então, é isso aí. Aí que está o limite. Isso é cumprimento, Porque eu beleza, mas preciso, não, ficar eu preciso pegar. comentar porque dá em mim. Entendeu? Gente, eu esqueci alguém. Não, tá bom. Levanta a mão, todo mundo. Erguei as mãos, dai glória a Deus. Nossa, aí na hora do almoço, estava almoçando, passou um que você não viu. Aí eu falo, oi, tudo bem? Tudo bem? A cena aqui que eu falei hoje. Protocola. Teve uma vez que eu esqueci o aniversário de uma pessoa lá que gosta muito de aniversário. Nossa. Gente, eu sou bom com data, sou ótimo com data. Esqueci. Esse passou. Aí ela falou, Léo, meu aniversário, ontem você não falou nada assim. O ano tem 365 dias. Seu aniversário é 1 de 365. O que acontece? É 3 de 1000 se você for fazer a fração. Então, eu vou lembrar vários dias do mês, quantos dias vão faltar para o seu aniversário. Porque o ano inteiro. Faltam 120. Falta... Não, perto do aniversário dela, não tá aguentando. Não, pelo amor de Deus. Você tá vendo? Pois é, mas os relacionamentos com o ser humano, de forma geral, é complicado. Né? Mas você sabe uma coisa que eu queria comentar? Como as pessoas estão materialistas. Nossa, é impressionante. E como aumentou isto de 5 anos para cá. Como aumentou. Eu fico impressionada. Porque, assim, já é aquela coisa, já aquela programação do salário do final do mês, que vai comprar. Que é novidade, que ela não tem, que vai comprar. Marcelo, ai, Menina do céu, como as pessoas... Gente, mas na Consumismo pandemia muito eu grande. desapeguei. Eu Hã? falei assim, na pandemia eu desapeguei. Eu falei assim, eu tenho 10 sapatos. Eu não tenho previsão de utilizar um. De salto aqui, para falar assim, vou num lugar, vou... Não tem previsão, então eu não preciso deles mais. Aí Então, está a libertação. Então, aí eu não compro mais. Aí eu detono. só compro os de trabalhar agora. Acabou um, eu ponho outro. Acabou um, eu ponho Quem outro. faz errado é você. Percebe onde está a libertação? Você para de sofrer por aquilo. Você não sofre mais. Acaba o sofrimento. Tira com a mão. Ó. Tipo assim, um sapato para cada vestido? Jamais. A pessoa fala assim, nossa, mas eu já vi você com seu vestido. Agora a minha frase é, na minha casa tem máquina de lavar? Só tem, não. Lava a roupa e põe de novo aí. Por que você tem que pôr uma roupa, cara? No lugar que você vai. Tem tanque na sua casa? Na minha tem. Ó, Tipo assim, uma roupa para cada ocasião, você não pode repetir. Uai, na minha casa tem máquina de lavar, eu lavo e uso de novo, aí fica limpinho. Não pode. Não Tem pode ferro pra repetir. passar. Tem ferro para passar. Ai, eu não tanto frescura também não. Então, mas é uma coisa que com a pandemia me trouxe essa situação. Porque eu olhei, eu tinha um monte de vestido dentro do guarda-roupa que não tinha previsão de utilização. Eu já nem sabia, né? Quando ia utilizar. Assim, lógico, a misericórdia divina foi só 1 ano, 2 anos. Só, Mas é assim, engraçado, né? Tem. Nossa, eu contando aí. Eu tinha um vestido preto. Eu tenho foto dele no aniversário da Maria Eduarda, no casamento da minha vizinha, na formatura de um amigo nosso. Aí ele fala assim, é o mesmo vestido, né? É diferente a bijuteria e o sapato. Você pode olhar que é outro brinco, entendeu? Outro cabelo. Não estava na minha tela. Não estava igual. Entendeu? Você não, tá Essas lá, bobeiras. tá cheirosinho, quer vir cheirar? já Passei virou perfume. outra coisa. E outra coisa, a gente fez uma festa do contrário, o Marcelo vestiu o mesmo vestido. Tem foto com o vestido. Eu, não, gente, para, né? A gente. É igual eu brinco. Você quer comprar um sapato? Libera um e põe o outro. Mas não pode apegar nisso também. Não, eu não pego nada, não. Graças Tipo a assim, Deus, eu sou assim. Às vezes eu tenho 1000 sapatos. Eu tiro um. Eu só tenho uma coleção de sapatos. Não tenho, não. Mas Não imagina. É uma prateleira só de Vai sapatos. liberando os apiados, né?
Aí tá lá e nós pegamos, aí tem esse negócio, né? Pegar as fotos, vamos ver, né? Foto de aniversário, quando nasceu, batizado, tá lá, né? Nossa, só o padrinho aqui. Nossa, tá no mesmo caminho. Aí, um batizado do primeiro aniversário, eles estão com 20, com 30 anos já. Tá até hoje. Não, eu já dei fim nessa camisa. Mas não chega, essa aqui já tá avisada de uma 20 anos já tá bom, né? 20 anos já deu. Já- Porque eu não tenho sapato, eu uso com a minha mãe. Os que ela tem, eu uso. Eu não tenho sapato. A única coisa que eu tenho é esse chinelo. Você usa os dela, né? Sim. Mas é bom, é assim, né? E a minha mãe, as únicas sandálias que eu tenho, a minha mãe usa. Eu dou pra ela, usa. Ela usa mais que eu. Compartilhe. Tá Exato. vendo? Compartilhe. Já tem muito, né? Seria possível. Lá que eu vou encerrar. Eles vão fazer encerramento. Ah, já. Já. Eu tô igual aquele que aqui é o spa, né? Vai ter uma semana. É, depois Ah, Gosto mais. então vamos agradecer mais uma vez, primeiramente a Jesus, a nossa querida Joana pelos ensinamentos, ao nosso querido Divaldo por transmitir esses ensinamentos dela para nós, de tantos aprendizados. E que possamos aproveitar cada um desses ensinamentos e trazer para nós, para auxiliar no nosso crescimento e nossa evolução moral, principalmente. Com muita gratidão a Jesus, oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Jesus nos ampare, proteja, hoje e sempre.